Como tantas coisas estão acontecendo com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, e estamos tentando entender o quanto isso vai se expandir e o que pode vir a seguir, todas essas são perguntas pertinentes. Mas, na minha visão, há uma questão maior que não está recebendo nem de longe a atenção suficiente. E ela pode ser muito, muito mais importante do que simplesmente saber se haverá uma guerra com o Irã, como ela pode ser resolvida, ou até mesmo o preço do petróleo. E essa questão são as implicações do que esta guerra pode significar, de maneiras nas quais poucas pessoas estão pensando. Mas, felizmente, há uma pessoa que está pensando nisso, e ele está no nosso programa hoje. Estamos muito felizes em receber novamente Mike Adams, também conhecido como Health Ranger. Ele é fundador de todas as plataformas Brighteon. No site brightonvideos.com, você encontra algumas das informações dele. Ele também é desenvolvedor de IA e autor do best-seller número 1, Food Forensics. Mike, é realmente muito bom ter você de volta hoje. Obrigado, Daniel. É sempre ótimo participar do seu programa. Eu também sou fã do trabalho, então é uma honra estar aqui. Bem, muito obrigado. É uma daquelas situações estranhas em que eu fico muito contente de ter você aqui hoje, mas o programa vai ser bastante sóbrio. Temos algumas informações que acho que as pessoas precisam saber, porque essa guerra precisa acabar por muito mais motivos do que as pessoas talvez imaginem. A guerra em si já é algo ruim e precisa terminar, especialmente quando não está tendo nenhum impacto positivo. Mas esta, em particular, faz parte de uma situação muito maior. Só para preparar o terreno para o que vamos discutir aqui, provavelmente as duas questões principais são: número 1, o Estreito de Hormuz continua fechado. Independentemente do que. Eu não sei por que fazem isso. O Comando Central dos Estados Unidos continua publicando coisas. O presidente Trump publica periodicamente que o estreito está aberto e que o tráfego está normal. Mas nunca está, quando você olha para o que realmente está passando por lá. E agora ficou ainda mais complicado, porque os Houthis, na região do Iêmen e do Mar Vermelho, fecharam o estreito de Bab al-Mandab. E logo no início desse processo, eles já atacaram navios sauditas, o que deixou isso bem claro e fez o preço do petróleo subir. Isso chamou a atenção de muita gente. Mas algo que você publicou alguns dias atrás chamou minha atenção ainda mais do que isso. Este é o artigo que você escreveu, chamado A Guerra de Trump contra o Irã é uma guerra contra a segurança alimentar global. E aqui está a matemática que prova isso. E isso realmente chamou minha atenção, porque o artigo começa dizendo que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã fechou, na prática, o Estreito de Hormuz. E a mídia tradicional está tratando isso como uma história geopolítica sobre preços do petróleo e demonstrações de força naval. Eles estão deixando passar a verdadeira história, a fome que está por vir. Então, antes de mais nada, você pode nos dizer o que levou você a escrever esse artigo? O que você quer dizer com a fome que está por vir? Você não escreveu a possível fome que está por vir. Sim, isso já está embutido neste ponto. Então, deixe-me dar um pouco de contexto, caso seus espectadores não conheçam minha trajetória. Sou conhecido como Health Ranger e administro um laboratório de alimentos com espectrometria de massa, um laboratório muito grande no centro do Texas. Sou o fundador e sou um cientista de alimentos publicado. Além disso, minha empresa, a Health Ranger Store, importa alimentos do mundo todo e depois os testa em nosso próprio laboratório. É mais ou menos por isso que somos conhecidos. Mas temos plena consciência das cadeias de abastecimento de alimentos, dos fornecedores internacionais e de algumas das pressões que o sistema está enfrentando neste momento. Atrasos, perdas de safras. À medida que isso acontece, vamos ficar sabendo antes de todo mundo. Ou melhor, antes dos consumidores do varejo. Sim. Então, sabe, eu sou desenvolvedor de IA e outro dia coloquei vários agentes de IA para fazer uma pesquisa sobre isso. Eu estava fazendo a seguinte pergunta:
que porcentagem da produção total de fertilizantes do mundo realmente sai do Golfo Pérsico? Agora, se você considerar apenas os fertilizantes comercializados por via marítima, isso dá cerca de 30%. Mas em comparação com o total de fertilizantes do mundo, que alimenta cerca de 4 bilhões de pessoas, ou metade da população humana, a quantidade que sai do Golfo Pérsico é, segundo minha pesquisa, de 8 a 12%. Então eu usei o número de 10%, porque fica bem no meio e é fácil de trabalhar. Então, se você disser que 10% da metade da população mundial depende do Estreito de Hormuz para conseguir se alimentar, por causa da produção de fertilizantes, e podemos falar sobre isso, sobre como o nitrogênio, como a amônia, é produzida pelo processo Haber-Bosch, que usa gás natural por razões relacionadas à química. Podemos entrar nisso, se você quiser. Mas o resultado é que, na verdade, 400 milhões de pessoas no mundo estão em risco de fome por causa do fracasso contínuo desta guerra, da guerra de Trump contra o Irã. E o que é importante, Daniel, essas 400 milhões de pessoas, em grande parte, não estão nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido ou em outras nações ocidentais típicas. Essas pessoas tendem a estar no que chamamos de Sul global. Isso representa cerca de 5% da população humana que vai enfrentar escassez de alimentos. E nem todas as 400 milhões de pessoas vão, de repente, ficar sem nada para comer. Haverá redistribuição de alimentos. Haverá pressões sociais. Haverá uma espécie de fome compartilhada, em que um número muito maior de pessoas terá muito menos para comer. E as consequências disso são graves. Uma delas é uma migração humana em massa para o norte. Então, o que Trump está de fato desencadeando, por mais que diga que está tentando impedir a migração ilegal para os Estados Unidos, é a criação de condições globais que vão levar a uma enorme, como Michael Young chama, pressão osmótica humana. Pessoas saindo de países como Bangladesh, Índia, Iêmen, Somália, ou talvez até em alguns casos Egito, além de países da América Central e da América do Sul, procurando nações mais ricas onde não morram de fome. Então precisamos falar sobre isso, e acho que foi por isso que você me convidou. Precisamos falar sobre o que isso vai desencadear em termos de implicações sociais. Sim, e eu quero começar justamente por isso. Você mencionou o processo Haber-Bosch que está aqui na tela, porque, como você diz, ele não é uma nota obscura da indústria. É a reação química mais importante para a sobrevivência humana. Você pode explicar um pouco para a gente, para termos uma ideia do que isso significa? Sim, exatamente. O processo Haber-Bosch consiste em pegar o nitrogênio da atmosfera. E lembre-se, a atmosfera tem cerca de 79% de nitrogênio. Mas ele está fortemente ligado na forma de N2, ou seja, nitrogênio com nitrogênio. Em condições normais, as plantas não conseguem acessar esse nitrogênio do ar, porque ele está ligado. Então é preciso separar o nitrogênio e formar um composto nitrogenado, que é a amônia. O NH3 é um dos compostos mais fáceis de produzir por esse processo. Mas para fazer isso, é preciso submeter o nitrogênio atmosférico a centenas de atmosferas de pressão e a temperaturas extremamente altas. E a única maneira de fazer isso é usar uma fonte de energia abundante e econômica, como o gás natural. Então, o gás que sai do Golfo Pérsico, ou que antes saía da Rússia e ia para a Alemanha, antes de os gasodutos Nord Stream serem destruídos, era usado pela empresa alemã BASF para fabricar um grande volume de amônia e depois produtos derivados como ureia ou vários fertilizantes nitrogenados. Parte do gás que sai do Golfo é consumida ali mesmo, no processo Haber-Bosch, nas várias instalações que cercam a região do Golfo Pérsico, para exportar produtos como amônia, ureia ou fertilizantes nitrogenados. Isso é uma rota completamente separada dos fertilizantes à base de fosfato, que usam ácido sulfúrico derivado do petróleo. Podemos falar disso separadamente. Mas no fim das contas, o nosso mundo construiu ao longo dos últimos, digamos, 70 anos, uma infraestrutura que permite alimentar 8 bilhões de pessoas.
E cerca de metade dessas 8 bilhões de pessoas só consegue se alimentar por causa do processo Haber-Bosch. É por isso que esse processo que sempre tem que manipular de Vrogisgir em Himwebing. Eu queria perguntar sobre isso. Então, há quanto tempo isso está em vigor? Porque, pelo que entendo, a única razão de podermos ter 8 bilhões de pessoas é que antes disso o abastecimento de alimentos não sustentaria tanta gente. Então, essa era uma das razões para não haver mais pessoas. Mas agora que temos isso, podemos sustentar mais pessoas, mas só enquanto tivermos isso. Está certo? É exatamente isso. Então, se a infraestrutura de produção de fertilizantes sintéticos encolher ou se contrair, a população mundial vai ter que se contrair para atingir uma homeostase com a infraestrutura disponível. Agora, antes do processo Haber-Bosch, que sabe, foi criado por cientistas alemães, acho que por volta de 1917 ou algo assim, e depois foi desenvolvido ao longo de algumas décadas, isso veio da inovação alemã, na era da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E os cientistas alemães, Berlim era o centro da genialidade científica em muitas áreas, química e física naquela época. E esse processo era necessário porque o mundo estava ficando sem fertilizante. Antes disso, eles literalmente raspavam cocô de pássaro de ilhas para alimentar os britânicos. Quer dizer, para fertilizar as plantações que alimentavam os britânicos. Ou usavam esterco, certo? Então você pode pegar uma grande quantidade de terra agrícola e usar esterco de cavalo, esterco de vaca e coisas assim. É um negócio sujo, mas dá para produzir alguma quantidade de alimento. Só que não dá para produzir alimento suficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas. Então, se tivermos que voltar aos tempos do esterco animal ou da bosta de pássaro, e praticamente toda a bosta de pássaro já foi extraída, retirada das ilhas, a população mundial talvez só possa ser sustentada em 2 bilhões de pessoas. Talvez 4 bilhões, se tivermos sorte, certo? E é por isso que se diz que os fertilizantes sintéticos alimentam metade da população mundial. Esse é um número bastante conservador. Alguns outros economistas diriam, não, vamos colapsar para 2 bilhões. Então espero que as pessoas entendam. Porque quem não é cientista nessa área pode pensar, bom, espera aí. Certo, então não tem tanto fertilizante. A gente usa outra coisa. Mas temos as terras agrícolas e ainda podemos continuar cultivando nelas. Mas você está dizendo que não é uma questão da área que se pode cultivar, e sim dessa outra coisa. Como isso se manifesta fisicamente numa plantação? Bem, é isso mesmo. A área cultivada só vai produzir safras com base nos insumos, especialmente quando aquela mesma terra vem sendo usada há muitos anos. Ela já não tem mais fertilizante natural, e você precisa adicionar os insumos, N, P e K, certo? Mas se você voltar ao Egito Antigo ou à época dos romanos e assim por diante, como no caso do rio Nilo, eles dependiam das cheias do rio para trazer novos nutrientes. Então havia safras recordes no ano seguinte à inundação. Portanto, as cheias eram um processo natural de redistribuição de minerais traço, além de compostos de nitrogênio e fósforo. Isso era fertilizante natural. Se não houvesse a cheia, não havia produtividade agrícola. O mesmo vale hoje, só que construímos uma população que precisa de comida suficiente e que depende de fertilizantes sintéticos para funcionar. Então, se o Golfo Pérsico parar de funcionar, perderemos cerca de 10% da produção global de fertilizantes. Isso coloca-se cerca de 5% da população humana atual em risco extremo de escassez de alimentos. Agora, isso nos leva a um dos próximos pontos que você levanta aqui, a bomba relógio retardada. Porque no caso do petróleo e do preço do petróleo, como vimos na época da assinatura do Memorando de Entendimento, em junho, houve uma reação imediata. O preço do petróleo caiu, na verdade, de forma precipitada, provavelmente mais do que os fundamentos justificariam. Mas ainda assim, foi o que aconteceu. Só que você está dizendo que nesse caso, não é assim.
2027 e 2028 serão catastróficos. Podes por quê? Sim, por causa das épocas de plantio e colheita, e pelo fato de que agora mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos casos, estamos comendo alimentos que foram plantados no ano passado. Parte deles foi cultivada e colhida no ano passado, em 2025. Outra parte está sendo colhida agora das safras de primavera. E na primavera aqui na América do Norte, a maioria dos agricultores conseguiu obter o fertilizante que queria, porque a guerra ainda não tinha. Nós mal estávamos no começo da guerra naquela época, durante as temporadas de plantio de fevereiro, março e abril na América do Norte. A escassez ainda não tinha realmente começado a afetar, mas tudo isso muda no outono, no hemisfério norte. E quando você olha para as épocas de plantio na Europa, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na China, na Rússia, na América do Norte, elas são diferentes, dependendo da geografia e do clima. Mas as safras de plantio do outono vão ser especialmente difíceis. Os preços dos fertilizantes estão muito mais altos e a escassez de fertilizantes vai ser um fator. Agora, não estou dizendo que o mundo inteiro vai passar fome. Tenho sido muito claro. Cerca de 5% da população mundial essencialmente não terá acesso a alimentos. Mas não estou dizendo que são 100%. São 5%. As pressões disso não serão sentidas até o resultado da safra de plantio do outono e das colheitas que vêm depois, que em alguns países começam por volta de novembro ou dezembro. Mas é em 2027 que as coisas realmente começam. É quando vamos realmente ver as faltas. E Daniel, o que vai tornar tudo muito pior é que a escassez de diesel será um fator na América do Norte ao mesmo tempo. Então vocês vão ter preços muito mais altos para o diesel. E o transporte é um componente importante do custo dos alimentos, da atividade rural e da agricultura. Quer dizer, eu tenho tratores, moro numa fazenda. Esses tratores consomem diesel, muito diesel. Eles ficam devorando diesel o dia inteiro. Se o preço desse diesel subir, os preços dos alimentos sobem. E isso sem nem considerar o transporte. Estou falando só da operação agrícola. Então, os norte-americanos não vão enfrentar fome em massa, não vão comer uns aos outros como canibais, mas vão enfrentar preços muito mais altos nos supermercados e uma oferta muito menor. Isso significa menos opções e prateleiras menos abastecidas do que são hoje. É isso que vamos enfrentar nos Estados Unidos. E vamos continuar falando dos Estados Unidos por enquanto. Se a guerra terminasse magicamente amanhã e o estreito começasse a reabrir, o estreito de Bab el-Mandab fosse reaberto. Não há nenhuma evidência de que isso vá acontecer. Então, seja qual for o dia em que isso aconteça, seria num cenário hipotético, mais adiante no futuro. Mas digamos que acontecesse. Nesse caso, quanto dos problemas do tipo que você está descrevendo na América do Norte já está consolidado? E quanto essa reabertura aliviaria esses problemas? Uma safra mais ou menos já está comprometida. Então estamos o quê? 5 meses dentro da guerra, mais ou menos. Então, aproximadamente, isso é uma safra. Isso já está comprometido. Já aconteceu. Vamos enfrentar escassez de alimentos. Vamos enfrentar inflação dos alimentos. Vamos enfrentar uma crise de fertilizantes, aconteça o que acontecer. Se isso continuar por mais, digamos, 6 meses, ou até o fim deste ano, é aí que as coisas se tornam realmente catastróficas em escala global. Então, pensem nisso. As sociedades conseguem redistribuir uma certa quantidade de alimentos por algum tempo. Mas não dá para perder calorias para sempre e manter todas as pessoas vivas. Em algum momento começa-se a sofrer tanta fome e tantas mortes, os sistemas imunológicos ficam comprometidos e assim por diante. Isso vai começar a aparecer em 2027, então minha previsão é que vocês verão o FMI, a ONU ou organizações de ajuda alimentar fazendo apelos por suprimentos emergenciais de alimentos e por arrecadação emergencial de recursos a partir da primavera de 2027.
E durante todo o verão de 2027, uma das principais histórias que veremos, e sem dúvida vocês vão cobrir isso, será o pânico alimentar nesses outros países e a migração humana em massa que isso vai desencadear. Isso vai criar todo tipo de pressão sobre os custos e sobre a sociedade na Europa Ocidental, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, porque haverá uma onda migratória enorme vinda do Sul. Certo. Então, onde você projeta que isso aconteça? Porque você diz que é apenas 5% da população. E as pessoas pensam, certo, é um globo enorme, 8 bilhões de pessoas. Mas você está dizendo que isso não vai estar espalhado de forma geral pelo mundo. Vai se concentrar em alguns lugares especialmente vulneráveis, que eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, sejam de onde essa migração vai se originar. Quais são os países que mais preocupam você? Sim, você está correto. Alguns desses países são Bangladesh, a Índia, até certo ponto. Eu mencionei a Somália, a Nigéria, o Iêmen. E na América Central e na América do Sul, especialmente na América do Sul, há países onde já existe uma forte pressão de escassez de alimentos. E se você olhar organizações da ONU ou a OMS agora, elas vão dizer quais países estão no limite. Por exemplo, todos os anos a Somália tem milhões de pessoas à beira da fome. Sem ajuda alimentar, essas pessoas não sobreviveriam num ano normal. Em 2027, essa pressão vai ser muito pior. Eu nem tenho certeza de que haverá ajuda alimentar internacional suficiente para todos. Porque pense nos Estados Unidos. Vamos sofrer com a redução das safras. Não será fome em massa, mas não vai haver aquela grande abundância de produtos agrícolas de baixo custo para simplesmente enviar ao resto do mundo. Qual será a disposição política e econômica do governo Trump para salvar pessoas na Somália com suprimentos extras de alimentos? Provavelmente isso não está no topo da lista da Casa Branca, imagino. Então, salvar pessoas com suprimentos de comida, mesmo que você ache que a China possa entrar em cena e tentar ajudar pessoas que estão passando fome no Paquistão, na Índia ou onde quer que seja, a China também não consegue produzir comida suficiente para alimentar sua própria população nem em um ano normal. A China importa uma quantidade enorme de soja, arroz, seja lá o que for, e trigo do resto do mundo. Portanto, não existe uma gigantesca reserva estratégica de alimentos, como existe uma reserva estratégica de petróleo, capaz de nos levar até 2027, 2028. Isso não existe. Há pequenas reservas de alimentos, mas, assim como as reservas de petróleo, elas estão começando a ser usadas e vão se esgotar. E então, esses países serão os mais duramente atingidos, porque não vai haver, quero dizer, já vamos estar vivendo um período de escassez e preços altos. Então não vamos ter muitos excedentes para enviar. Presumivelmente, esse também vai ser o caso na Europa. Você mencionou antes que tem algumas preocupações com a migração forçada. Como isso vai ser? E bom, vamos começar aqui nos Estados Unidos, porque, obviamente, isso é uma enorme questão política sensível agora, sobre o ICE e todo esse tipo de coisa. O que vai acontecer se isso se agravar com a chegada de ainda mais pessoas do que antes? Bem, haverá uma pressão enorme. Onde quer que a fome fique muito grave, as pessoas vão sair voluntariamente em busca de sobrevivência, indo para o que percebem como um país mais rico, que tende a ser um país mais ao norte. Então haverá pessoas no Oriente Médio. Bem, vamos começar pela África. As pessoas vão atravessar o mar e vão direto para Marrocos e Espanha, e no fim das contas, para Itália, Grécia e outros lugares. Neste momento, muitos países europeus estão preocupados com as chamadas invasões vindas da África subsaariana ou de partes do Oriente Médio. Isso vai ser muito pior por causa da fome. E então, sabe, e as pessoas famintas na Índia? Sabe, o governo atualmente subsidia fertilizantes em toda a Índia para tornar os alimentos acessíveis. É muito difícil alimentar 1,3 bilhão de pessoas, ou talvez esse número seja maior agora, especialmente num cenário de escassez global.
Então você vai ver migração, vai ver pessoas tentando, até mesmo no Sudeste Asiático, elas podem tentar entrar na China, onde percebem que há mais comida. A Rússia, na verdade, está relativamente bem posicionada em comparação com a maioria dos outros países, porque é mais autossuficiente e mais independente. A Rússia tem sua própria produção de fosfato para fertilizantes e tem seu próprio sistema agrícola muito consolidado. Além disso, o povo russo tem uma mentalidade de preparação, de estar pronto para invernos rigorosos em grande parte da Rússia, obviamente. Então, provavelmente a Rússia vai sair melhor em tudo isso. Os Estados Unidos vão sofrer muita pressão migratória e vai haver muita insatisfação interna por causa do preço inacessível dos alimentos para os americanos que votam. Então, uma das coisas que eu acho que vai atingir o Partido Republicano com muita força, não só nas próximas eleições de meio de mandato, mas provavelmente também em 2028, é que Trump será culpado, eu acho, por provocar essas condições globais que tornam os alimentos inacessíveis e também a energia e o combustível muito mais caros para quem consegue pagar. Então vem aí uma reação social considerável nos Estados Unidos. E quanto à China, você também falou um pouco sobre a Índia. Obviamente, são países bastante grandes. Como eles vão se posicionar, já que são importadores líquidos de todos os produtos petrolíferos? Como isso afeta a agricultura deles? Bem, a China tem muita visão de futuro. Então é claro que possui enormes reservas de petróleo. Eles vêm usando essas reservas, mas não estão nem perto de níveis de emergência, como os que estamos nos aproximando nos Estados Unidos. O mesmo vale para os alimentos. A China estocou uma enorme quantidade de trigo, soja e arroz e vai recorrer a esses suprimentos. Provavelmente a China está mais bem posicionada do que quase qualquer outro país, exceto a Rússia, para sobreviver a isso. Mas em algum momento a China terá de pagar preços mais altos para superar outros compradores na disputa por alimentos de países que os produzem. E isso vai ficar difícil, porque o choque energético vai reduzir a produtividade e o choque dos fertilizantes também vai reduzir a produtividade em países que são produtores líquidos e exportadores de alimentos. E além disso, a China depende dos Estados Unidos para grande parte das importações de alimentos. E todas essas lavouras e safras também serão afetadas nos Estados Unidos. Então, é claro, a China tem um sistema de controle de cima para baixo. A China não é conhecida por ter revoltas populares de base. Provavelmente a China não terá uma revolta popular furiosa nem nada do tipo. Mas se for necessário, eles vão distribuir o sofrimento entre a população e o povo vai suportar. Então, a seguir atravessar isso. Mas muitos países ocidentais podem enfrentar convulsões sociais. Sim, muitas dessas formas como temos agido, e a expectativa e o senso de merecimento que tivemos, eu acho que não vão nos servir bem quando a escassez chegar por si só. Tenho a sensação de que vamos aprender isso. Outra coisa, se você não se importa que eu ressalte, Daniel, o fato de que os alimentos vão se tornar mais escassos e muito mais caros torna a produção de comida em casa muito mais lucrativa. Antes, quando as pessoas cultivavam uma horta em casa, você podia gastar uma fortuna. Podia produzir os tomates mais caros do mundo, muito mais caros do que os que compraria no supermercado. Mas todos esses fatores que você e eu estamos discutindo vão virar isso de cabeça para baixo. E haverá um ressurgimento das hortas da vitória, como costumávamos chamar neste país na época da Segunda Guerra Mundial. Hortas da vitória, que são descentralização. Nós vamos chegar lá. Bem, não, vamos falar disso agora, já que estamos falando no assunto. Há outras coisas sobre as quais estou prestes a falar, mas eu sei que uma das coisas que, pelo que entendo, uma das suas empresas faz, ou um dos seus serviços, é ajudar as pessoas a entender como podem enfrentar tudo isso, seja com suprimentos de emergência ou o que for. O que as pessoas podem fazer agora, se reconhecem o que está por vir,
talvez até daqui a um ano, que já esteja praticamente definido, quanto mais se a guerra continuar até o fim do ano, para enfrentar isso de forma mais eficaz depois. Claro. E se não se importam, meu principal site de vídeos é brightvideos.com. É lá que as pessoas podem me acompanhar e eu coloco muitas informações práticas lá. Mas uma das principais coisas que as pessoas podem fazer é começar a compostar hoje. Porque o composto eu chamo de ouro negro. O composto precisa maturar, você precisa da atividade microbiológica. Isso, na verdade, é potencial de alimento. Então, se você puder compostar restos de cozinha, ou o que tiver, e começar a montar uma pilha de composto, vai precisar disso em 2027, porque isso vai ajudar você a cultivar de forma mais eficaz. A segunda coisa que você pode fazer é ir agora mesmo a uma loja de rações e comprar fertilizante. Está mais caro do que estava 6 meses atrás, mas ainda dá para encontrar. E 6 meses depois, talvez você não consiga encontrar de jeito nenhum. Certo? A qualquer preço, sim. Então faça um estoque de fertilizante. Mas não tanto a ponto de acharem que você é o Timothy McVeigh, sabe? Certo. Esse Davis Hanks. Mas o suficiente para que você possa explicar. Isso é para produção de alimentos, certo? Porque isso é meio que, por assim dizer, um ouro branco, certo? Um ouro branco, porque a maior parte do fertilizante nitrogenado é branca, granulada. É como uma bateria para a produção de alimentos, e isso vai ter um valor enorme nos próximos dias. E aí, claro, você precisa de sementes de horta que sejam sementes tradicionais, sabe? Eu sempre recomendo sementes tradicionais não transgênicas, para que você possa guardar as sementes geração após geração. A questão é, Daniel, sabe, todos nós descendemos de pais, avós e bisavós pioneiros que viveram assim. Eles faziam isso o tempo todo. E precisamos nos lembrar desse conhecimento. Precisamos nos lembrar do que nossos avós nos ensinaram. E esse conhecimento vai salvar vidas agora, porque você não precisa cultivar toda a sua própria comida para sobreviver a isso. Mas, se puder complementar sua alimentação com 20% de coisas que você mesmo cultiva, vai economizar uma fortuna em comparação com o que a comida vai custar no supermercado. Além disso, você terá uma densidade estética maior, que vai melhorar a sua saúde. E mais, cuidar de uma horta faz bem para a saúde com mãos na terra, sair de casa e cultivar comida. É uma atividade saudável. Bem, afinal de contas, você é o patrulheiro da saúde. Sim, isso é bom. Sim, e eu também cultivo parte da minha própria comida. Incentivo todo mundo a fazer isso. E também existe toda uma área de coleta de alimentos silvestres, porque há muitos alimentos silvestres crescendo por aí. E nem estou falando de caça, algumas pessoas fazem isso, mas só coletar alimentos silvestres. No meu rancho no Texas, por exemplo, temos porcos selvagens que vivem desenterrando cebolas silvestres. Mas também tenho bolotas. E se você souber colher e preparar bolotas, é preciso tirar os taninos, o que é um processo simples. Aí você pode fazer panquecas de bolota. Pode ter farinha de bolota e panquecas de bolota. Eu sei viver da terra mais do que a maioria das pessoas. E há outros especialistas que sabem mais do que eu. Então, não vamos passar fome. E há recursos em algum lugar no seu site. Sim, caso alguém queira saber caso twins. Sim. Quer dizer, esses são temas comuns sobre os quais eu falo. Acho que não tem um vídeo específico focado nisso, mas são temas que abordo regularmente no brighton.com. Muito bem, certo. Bem, o Gary está mostrando isso na tela, bem ali. Certo, então vamos voltar ao seu artigo aqui, porque essa é uma questão separada que eu acho muito importante. O acerto de contas moral. Essa é uma guerra contra a raça humana. Não é simplesmente uma guerra contra o Irã, como você escreveu. É uma guerra contra as populações mais vulneráveis do mundo que não têm nenhum interesse nesse conflito. A questão não é se essa fome vai acontecer, é se vamos permitir que ela aconteça.
As ações de Trump correm o risco de matar mais inocentes do que qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial, simplesmente porque os números não mentem. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, então obrigado por trazer isso à tona. O componente moral aqui realmente precisa ser considerado para a história. O número de pessoas que podem morrer por causa desse conflito pode, na verdade, superar o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E importante, isso se ele continuar, certo? Se esse conflito terminar amanhã, não vai ser tão ruim assim. Mas, se continuar, pode facilmente superar isso. Podemos estar falando de dezenas de milhões de mortes, só pela fome, nos próximos 2 anos. E a maioria dessas mortes vai acontecer fora da região da guerra. Então não estamos falando sequer de iranianos morrendo, ou de americanos ou israelenses morrendo nesses números. Estamos falando de pessoas em Bangladesh, estamos falando de africanos morrendo. Estamos falando de somalis morrendo, certo? Ou de sul-americanos. E isso é algo que eu não acho que a Casa Branca esteja considerando o suficiente, certo? Eles têm um foco muito estreito. Não podemos deixar o Irã ter armas nucleares. Tudo bem, mas vale a pena matar 30 milhões de pessoas que vivem em outras partes do mundo para tentar alcançar esse objetivo, que provavelmente nem é alcançável de qualquer forma. O custo disso são vidas humanas fora da zona de combate. E não serão as bombas dos Estados Unidos que vão matar mais gente. Será a falta de comida. Quase ninguém está falando disso. Então é por isso que estou muito feliz que você tenha me convidado, porque isso é uma questão crítica. Neste ponto é uma questão humanitária. Esta guerra é uma guerra contra a humanidade. Certo, sim. E é por isso que quando vi o seu artigo, senti que ele era realmente importante. Porque há efeitos de segunda ordem sobre os quais praticamente ninguém, além de você e de mais algumas pessoas que você mencionou há pouco, está falando. E precisamos divulgar isso para que as pessoas entendam a urgência de acabar com esta guerra. E isso meio que nos leva à última parte aqui, que você disse ter escrito no começo deste mês. A população global de mais de 8 bilhões de pessoas depende de uma frágil rede de gás natural, petróleo e química derivada, cuja construção levou mais de 60 anos. Se perdermos 25% desses insumos críticos, o sistema entra em colapso. O único caminho para evitar essa fome é acabar com a guerra e reabrir imediatamente o Estreito de Hormuz e, consequentemente, o Estreito de Bab el-Mandeb. Nada mais vai funcionar. O que realmente me chamou a atenção foi isso. Se continuarmos assim, com a perda de 25% desses insumos críticos, o sistema entra em colapso. Explique como isso funciona, porque alguém pode pensar, tudo bem, 25% é terrível, mas isso significa que 75% estão bem. Então, como o sistema inteiro entra em colapso se esses 25% desaparecem? Bem, por causa da dependência de coisas como o ácido sulfúrico para produzir fertilizantes fosfatados, certo? Então, é claro, o petróleo bruto com alto teor de enxofre, que vem de lugares como a Arábia Saudita e o Irã, tem o enxofre removido durante o processamento. Esse enxofre se torna matéria-prima para produzir ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é usado para extrair o fósforo do minério de rocha fosfática. Esse fósforo vai para a indústria agrícola. Aliás, há outra cadeia de fornecimento em que fósforo de alta qualidade e alta pureza vai para baterias de fosfato de ferro-lítio, ou baterias LFP, que estão alimentando a rede elétrica à medida que a rede passa a usar tecnologias eólicas e solares. Então o meu ponto é, se você perde o petróleo, perde o enxofre. Se perde o enxofre, perde a abundância de ácido sulfúrico. Se você perde isso, perde a abundância de fertilizantes fosfatados e assim por diante. Então essas coisas começam a se acumular. E aliás, se você perde o Mar Vermelho, e eu sei que você já abordou isso, Daniel Davis, se você perde o Mar Vermelho, perde algo como 60% do transporte marítimo global desses elementos.
Ou se eles seguirem uma rota alternativa, você acrescenta mais 3 ou 4 semanas ao tempo. E aí tem mais um atraso no sistema. Então, o sistema. Veja, vivemos em um sistema global de entrega just-in-time, de alimentos, fertilizantes, gás natural, ácido sulfúrico, petróleo, e todas essas coisas estão interligadas de uma forma que cria um sistema just-in-time, no qual o ser humano médio não consegue viver mais de 45 dias sem comida. Então, o que acontece se houver um intervalo de 50 dias? Essa pessoa morre. Veja, não dá simplesmente para dizer às pessoas, esperem 180 dias. A comida chega depois que a guerra acabar. Fiquem aí em jejum por 6 meses. Isso não vai funcionar, certo? Somos seres frágeis num mundo de interdependência que está sendo fragmentado por esta guerra. E além disso, na minha opinião, é um esforço sem sentido os Estados Unidos tentarem tomar o controle do Estreito de Hormuz por causa da geografia. Deus deu o Estreito de Hormuz ao Irã. Quer dizer, bombardear para tentar tomar o Estreito de volta é como tentar entrar em guerra contra a geografia. E isso simplesmente não vai funcionar. Não é, e nós estamos provando que não é. Sempre foi insano quando Trump disse, vou simplesmente assumir o controle disso e vou cobrar uma taxa de 20%. Isso sempre foi fantasia, porque você está a milhares de quilômetros de distância, e eles estão lá. Mas obviamente isso não aconteceu, porque ficou evidente em poucos dias. E então você não ouve, ou não ouvia, ele falar sobre isso há mais tempo. Escuta, isso é muito importante, porque, pelo que entendi do que você disse, esse sistema just-in-time, esse sistema muito complexo que mantém 8 bilhões de pessoas vivas, funciona bem se não houver guerra. É isso? Sim, bem, é exatamente isso. Funciona razoavelmente bem se o canal de Suez estiver aberto, se o Estreito de Hormuz estiver aberto, se o Estreito de Malaca estiver aberto, se o Estreito de Gibraltar estiver aberto e se o canal do Panamá estiver aberto. E se tudo estiver funcionando direito, então estamos bem. E é nessa tendência de achar que tudo vai continuar normal que as pessoas estão vivendo agora. Elas presumem que o futuro vai ser como o passado, porque é só isso que elas vivenciaram. Posso lhes assegurar, e vocês já trouxeram especialistas como o Dr. Chris Martenson, que confirmou isso, posso lhes assegurar que o futuro não será como 2025. Isso nem é uma previsão, é uma projeção do que já aconteceu. Então essa crise já aconteceu. Agora ela só está se propagando pela cadeia de suprimentos. E neste momento é um problema de 5 meses. Dá para sobreviver a isso. Não é o fim do mundo. Se alcançarmos a paz agora, se isso virar um problema de 10 meses ou de 2 anos, então a situação se torna catastrófica. Não apenas para a economia e a indústria da civilização humana, mas para a sobrevivência de toda a população humana tal como ela existe hoje. E eu não quero ter que vir ao seu programa, Daniel Davis, e falar sobre por que perdemos 100 milhões de pessoas, porque isso seria uma tragédia. E é totalmente evitável. E é por isso que nessa última parte, o único caminho para evitar essa fome é acabar com a guerra e reabrir os estreitos. Nada mais vai funcionar. Então, quase não importam essas outras questões geopolíticas, nem a arrogância e os egos de vários líderes. O que importa é abrir os estreitos para que o sistema possa voltar a operar. E isso vai levar algum tempo. E, aliás, qual é a sua estimativa de quando, digamos, o pensamento racional vai voltar para muitas dessas pessoas? Elas reconhecem isso. Talvez tenham assistido recentemente ao seu programa aqui. Talvez tenham lido um dos seus artigos. E digam, droga, é melhor a gente acabar com isso agora mesmo. Na segunda-feira de manhã, isso acaba. Todo mundo abre todos os seus estreitos e rotas de passagem e assim por diante. Quanto tempo você projeta que levaria para o sistema se destravar e voltar ao ponto em que funcionava como funcionava em 27 de fevereiro? Bem, isso iria muito além do fim deste ano calendário. Não há dúvida quanto a isso. Na verdade, não acho que veremos o Golfo Pérsico voltar
aos mesmos níveis de escoamento que tínhamos em janeiro deste ano. Não acho que isso vá acontecer algum dia. Quer dizer, alguns dos poços de petróleo simplesmente nunca mais vão produzir o mesmo volume que produziam antes. E depois, sabe, tem o seguro marítimo e as tripulações dos navios. Sabe, quem vai se voluntariar? Me inscreve aí. Vou embarcar num navio e entrar no Golfo Pérsico quando talvez haja um acordo de paz. Quero dizer, quem vai fazer isso, certo? Eu não acho. Quer dizer, não estou tentando deixar todo mundo pessimista aqui, mas não acho que isso volte a ser o que era. Vai haver algum fluxo saindo de lá? Sim, sem dúvida. O Catar tem interesse em colocar de volta em operação todas as suas unidades de produção de gás natural? Tem, sim. Mas até eles disseram que o prazo para reparar as 2 unidades que foram destruídas é de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos, Daniel. E nesse momento rate would approve to forward desistang a division of theories. That's a 17% loss of their natural gas production. So, I mean, that's in their press release. Então, quero dizer, isso está no comunicado à imprensa deles, certo? Esses não são números que eu estou inventando. E, de novo, o Dr. Martinson pode dar ainda mais detalhes sobre o petróleo e sobre alguns dos outros especialistas que vocês tiveram aqui. E vocês têm muitos especialistas excelentes participando, pedindo desesperadamente por paz, por algumas das mesmas razões que estamos discutindo aqui hoje. Isso já não é mais uma guerra entre 2 ou 3 nações. É uma guerra pela humanidade. Quero dizer, toda a humanidade está em algum nível em risco por causa desse conflito em andamento. E, na minha opinião, Trump e Hegseth precisam sair da região. Encontrem uma forma de declarar vitória. De qualquer jeito, algumas pessoas vão acreditar nisso. Não importa. Basta declarar vitória. Sair. Deixar o estreito aberto. Deixar o Irã cobrar uma taxa ambiental de $1 milhão por navio. Pelo menos, Natural Date Design Propellers. At least we won't lose tens of millions of people. Sim, quero dizer, é isso que venho defendendo desde o começo desta guerra. O plano de saída, como chamamos. Mesmo agora, por mais politicamente feio que isso fosse, para o presidente Trump, é desesperadamente necessário para a humanidade. Eles podem fazer os jogos de palavras que quiserem, mas precisamos abrir isso fisicamente, para que essas próprias pessoas vulneráveis não sofram danos e depois provoquem efeitos em cascata nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. É para lá que elas vão se não puderem comer. Quero dizer, não é difícil entender isso. You understand this because you're a good person. Você entende isso porque é uma boa pessoa, Daniel, e tem compaixão pelos outros seres humanos. Assisto ao seu programa há muito tempo, e o que compartilho com você é que temos um amor fundamental pelos outros seres humanos. Não guardamos no coração um ódio automático contra as pessoas por causa da religião delas ou da nacionalidade delas. Não odiamos os russos simplesmente por serem russos. Não odiamos os chineses simplesmente por serem chineses. Não odiamos os praticantes do islamismo por praticarem o islamismo. Acreditamos que todos os seres humanos têm o direito de existir e o direito de ter acesso à comida. E entendemos que a escassez é criada artificialmente, enquanto Deus e a Mãe Natureza nos dão essa abundância natural. Mas a humanidade entra no meio e interfere nisso. E então, a própria humanidade paga o preço. E rapaz, agradeço por você participar hoje e vamos apoiar todo o seu trabalho, porque certamente estamos trabalhando em conjunto nessa questão para que possamos evitar alguns desses piores desfechos. E Deus nos ajude se continuarmos assim, especialmente como você disse, para além deste verão. Vai haver problemas reais aqui, mas agora sabemos quais são. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar com vocês. Bem, eu agradeço e esperamos ter você de volta em breve. Espero que não seja pelos motivos ruins que você mencionou ao minuto, mas nossa audiência aqui adora o seu programa e o seu trabalho, de qualquer forma. Então tenho certeza de que vamos receber você de volta em breve. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E nos vemos na próxima. Até o próximo Daniel Davis Deep Dive.
Sabe, eu não tento convencer vocês a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações, mas há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isto com alguém que vocês amam. Share this with somebody you love.